Vamos falar desse assunto aqui que certamente foi um dos assuntos mais comentados da semana. E também porque meu calo aqui de relações internacionais não me deixa ignorar esse tipo de coisa, infelizmente. Suprema Corte dos Estados Unidos derruba tarifaço imposto por Trump. Eu vou fazer isso aqui de forma bem rápida e bem fácil, tá, gente? É o seguinte, aconteceu que agora, numa decisão de 6-3, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou aquelas tarifas que o Trump estava impondo sobre países, muitas das quais ele anunciou naquele Liberation Day dele, que era basicamente tarifas de até coisa assim, de dezenas de % sobre países e tal. Teve uma ação movida por várias empresas, também por 12 estados nos Estados Unidos, que chegou à Suprema Corte agora, e a decisão foi contra o Trump. Por que ele perdeu nessa decisão? Porque a gente repercutiu isso daqui falou disso aqui numa live anteriormente, virou um corte também, que ele estava usando os poderes do International Emergency Economic Powers Act, que é o ato de emergência internacional de poderes econômicos, enfim, que é uma normativa que tem nos Estados Unidos que dá um poder especial em caso de emergência para o governo poder regular a relação comercial com outros países. E a gestão do Trump interpretou que o fato de que os Estados Unidos, tinha uma deficiência, um déficit na balança comercial com esses países, era uma emergência, e sendo uma emergência, o Trump podia impor tarifas às importações vindas desses países para os Estados Unidos, sem passar pelo Congresso, que é a via normal. Porque a via normal é o governo falar assim, eu quero subir tarifas nesse país, ou para esse produto. Manda para o Congresso vota. Aquela coisa de divisão dos poderes. Beleza, implementa. Claro que se tiver alguma coisa ilegal ali, alguém pode questionar de novo no judiciário e a coisa pode reverter. Divisão de poderes, você sabe como funciona a coisa numa democracia. Só que ele tinha interpretado essa lei para dizer que ele tinha o poder de emergência para poder decidir sobre isso sozinho e que, pelo simples fato dos Estados Unidos importar mais de um país do que exporta para ele, que é um déficit na balança comercial, isso por si só era uma emergência e ele podia fazer o que ele estava fazendo. O que gera certos questionamentos. Primeiro porque isso é uma emergência de fato? Não é, porque você está pagando, você está recebendo alguma coisa pelo que você está pagando. Depois, tem países como o Brasil que foram tarifados também e que não tem, com os quais os Estados Unidos não tem um déficit. O Brasil importa dos Estados Unidos mais do que exporta para ele. Como fica essa coisa toda? E, de fato, o treco foi contestado na Suprema Corte e o argumento que venceu, na opinião que eu vi aqui do juiz que escreveu a opinião, é que esse ato, o International Emergency Economic Powers Act, não menciona explicitamente que o governo tem direito de impor tarifa. E se fosse interpretado dessa forma, isso seria transmitir para o executivo um poder muito grande do legislativo. Poder que o legislativo só passa para o executivo se for em momentos muito específicos e em termos muito limitados. O Trump estava basicamente dizendo que ele tinha esse poder de forma indefinida. E ele perdeu. Só que tem um porém. Ele foi logo depois e usou uma outra normativa para impor 10%. Ele falou assim, se não pode por essa lei, eu vou usar essa outra aqui. Usou uma outra interpretação criativa de uma outra normativa para impor uma tarifa de 10% sobre todo mundo. E no dia seguinte, ele foi lá na Truth Social e aumentou para 15%. Com base em uma análise minuciosa, detalhada e completa da ridícula, mal redigida, extraordinariamente anti-americana decisão sobre tarifas emitida ontem, tá falando isso daqui, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, após muitos meses de deliberação pela Suprema Corte dos Estados Unidos, permitam que essa declaração sirva para representar que eu, como presidente dos Estados Unidos da América, irei, com efeito imediato, elevar a tarifa mundial de 10% sobre países, aqui ele já tinha colocado logo depois que a política dele tarifária foi derrubada, muitos dos quais vêm explorando os Estados Unidos há décadas. Se parece que não faz sentido, isso não é culpa da tradução do Google, não, é porque ele escreve desse jeito mesmo, tá? Não faz sentido em inglês. Há décadas sem retaliação, até a minha chegada, para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%. Depois de uma análise minuciosa, ele decidiu de um dia para o outro aumentar a tarifa de 10% para 15%.
Porque provavelmente alguém trabalhou de madrugada fazendo essa análise minuciosa. Vamos explicar isso daqui dele. Ele está usando aqui a seção 122 do Trade Act. É uma outra lei que ela permite que o governo imponha por até 150 dias uma tarifa de até 15%, ou seja, só pode até 15% 150 dias. Depois disso tem que ser votado pelo Congresso, que pode estender, que pode derrubar. Essa seção 122 do Tratado de Comércio de 1974, ela permite que você faça isso, esses 15% por 150 dias, frente a grandes e sérios déficits na balança de pagamentos. E foi isso que a Casa Branca argumentou. Aqui a decisão dele: imposição de uma sobretaxa temporária de importação para solucionar problemas fundamentais de pagamentos internacionais. Aí tá aqui na seção 10, se vier aqui para a última parte dela, tá. Como a conta corrente é um dos principais fatores que influenciam as mudanças na posição líquida de investimento internacional, a posição líquida de investimento internacional negativa atipicamente elevada dos Estados Unidos demonstra que o déficit na balança de pagamento dos Estados Unidos é grande e grave. Mas aí que tá. Os Estados Unidos não tem um déficit na balança de pagamentos. O que é a balança de pagamentos? É diferente da balança comercial. A balança comercial em relação ao país, em relação a outro país, é basicamente o que você vende e o que você compra dele. Se você, em valor, vende mais do que compra, você tem um superávit. Se você compra mais do que vende, você tem um déficit. Só que a balança de pagamento, e aqui eu tô simplificando pra caramba, tá? É basicamente, não é só o comércio, é todo o dinheiro. Vender e comprar produto não é o único jeito do dinheiro mover, tá? São as transações, tá? Você pode mandar dinheiro de volta, por exemplo, você fez um investimento no país, você teve um lucro do tipo, eventualmente você pode repatriar esse dinheiro. Tem várias coisas que você pode fazer, é um cálculo muito mais complexo. E de fato, é difícil você fazer o argumento de que os Estados Unidos têm um déficit na balança de pagamentos, e é mais difícil ainda se dizer que esse déficit é grande e grave, que é o que a lei demanda para você poder aplicar esse tipo de coisa. E aí que tá. Isso vai cair na Suprema Corte, isso vai até a Suprema Corte e vai cair também. Só que tem todo aquele negócio, tem um tempo. Ele declarou essas tarifas, a maior parte delas lá no Liberation Day, ano passado, caiu agora. Aí ele faz essa imposição tarifária agora de novo, baseado nessa interpretação criativa de uma outra lei, aí vai demorar até subir a Suprema Corte. Alguém vai ter que preparar o caso para processar de novo. Vai cair. Porque você não consegue argumentar que os Estados Unidos têm o déficit na balança de pagamento que seja grave. Grande e grave. Não só isso. Ele, pelo menos ali, coloca um limite aí, 150 dias. Daqui a 150 dias, ele vai arrumar outra interpretação criativa, porque o Congresso não vai aprovar isso. Porque tem inclusive congressistas do partido dele que são contra. Só que aí que tá. Passou esse tempo todo, o que você pode fazer? Pega uma interpretação criativa de outra lei. E o processo continua. Ele não recuou nas tarifas. Ele simplesmente arrumou um outro jeito de fazer, baseado na interpretação criativa de outra lei. Só que aí você cria o problema. Problema que já está colocado. Porque a decisão da Suprema Corte não falou disso. A pergunta de 134 bilhões de dólares. Quem receberá o reembolso das tarifas? Porque é o seguinte, nesse período todo dessa política tarifária do Trump, que caiu, que foi considerada ilegal, o governo estava recolhendo o imposto. Ele tem que devolver? O Trump já falou que não vai. Pelo menos deu a entender. Fez uma coletiva e falou assim, vai ter um monte de processo na justiça. Por conta desse dinheiro todo, a Suprema Corte nem falou nada disso. O que vai acontecer agora? Qual caos jurídico vai acontecer nos Estados Unidos? Porque, obviamente, todo mundo que pagou esse dinheiro vai querer de volta. Mas tem um porém disso. E aí tem uma coisa moral muito estranha. Porque os importadores repassam essas coisas para o preço final. Então, o público consumidor já pagou essas tarifas. Só que o reembolso delas não é para o público final. Porque ela não aparece como imposto calculado no produto. Ela está embutida no preço. O retorno vai para o importador. E o Trump já não quer dar esse dinheiro. Então todo mundo vai ter que disputar na justiça. E não só isso, tem esse ciclo dele. Caiu por conta de uma lei, arruma uma desculpa e outra lei continua fazendo a mesma coisa. De novo, é mais gente que vai estar pagando imposto, que daqui a pouco, quando isso cair num tribunal, vai gerar uma nova leva de qual vai ser a disputa para a galera receber o dinheiro de volta. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O caos jurídico isso daqui vai ser, porque o governo não vai querer devolver. Tem 134 bilhões já.
Agora ele já tomou esses 15% agora baseado na decisão criativa que vai cair também, que já tá gerando mais bilhões. Que depois vai ter que devolver, ou pelo menos quem tá pagando vai querer de volta. É um caos. É um caos, cara. É um caos. O que vai acontecer agora? Eu não sei. O cara é doido? É. Ele quer ver o país dele pegando fogo? Aparentemente.